Você já percebeu como a maioria das pessoas quer mudar tudo ao seu redor, mas quase ninguém tenta mudar a própria mente? Querem mudar o emprego, o parceiro, o governo, o corpo, a rotina, mas continuam com os mesmos pensamentos, as mesmas reações, as mesmas crenças limitantes. E depois se perguntam: por que nada muda na minha vida? Marco Aurélio escreveu algo que poucos realmente entendem. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Ou seja, a verdadeira revolução não acontece lá fora. Acontece aqui dentro, no campo silencioso da sua mente. Mas o que significa ter uma mente estoica? Não é ser frio, distante ou insensível. É ter o poder de permanecer firme quando tudo ao seu redor tenta te desequilibrar. É olhar para o caos e ainda assim dizer: eu escolho a calma. É entender que o controle não está no mundo, mas na forma como você o interpreta. E quando essa compreensão se torna real, a vida inteira muda. Não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você se torna mais forte. Hoje você vai descobrir ensinamentos estoicos que têm o poder de revolucionar completamente a maneira como você pensa, sente e age. Mas antes de seguir, lembre-se disto: você não é escravo das suas emoções. Você é o comandante da sua mente. E uma mente treinada com sabedoria é a arma mais poderosa que um ser humano pode possuir. Então, respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora e prepare-se para uma jornada interior que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Porque, no fim das contas, a maior das revoluções é a de quem aprende a governar a si mesmo. Imagine um guerreiro que entra em combate, mas não conhece o inimigo. Ele golpeia o ar, se exaure, sangra, sem perceber que o verdadeiro inimigo sempre esteve dentro dele. É assim que a maioria vive, lutando contra o mundo, sem perceber que a guerra verdadeira é mental. As pessoas dizem: meu chefe me irrita, minha vida é estressante, os outros me tiram a paz. Mas a verdade é mais dura e mais libertadora. Nada disso te tira a paz. O que tira a sua paz é a forma como você pensa sobre isso. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele forma sobre as coisas. Essa é uma das frases mais simples e mais revolucionárias já escritas, porque ela revela uma chave que poucos usam. Você não controla o mundo, mas pode controlar sua interpretação. E é aí que mora o poder da mente estoica. Pense em quantas vezes você reagiu impulsivamente. Uma crítica, uma rejeição, uma contradição. E depois percebeu que o problema não estava na situação, mas na forma como sua mente a interpretou. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem, forte, mas perigoso. Sem treino, ela te arrasta para o caos. Mas quando você aprende a montar, ela te leva a qualquer lugar. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, mas governá-las. Eles sabiam que quem domina a mente, domina o destino. Sêneca dizia que o homem sábio é invulnerável porque nada o atinge sem o seu consentimento. Isso significa que o sofrimento não vem do mundo, vem da sua interpretação do mundo. Por isso, a verdadeira revolução começa aqui, no momento em que você decide não ser mais vítima da própria mente. A cada pensamento negativo, pergunte-se: isso é um fato ou é uma história que minha mente está inventando? Essa simples pergunta é uma espada filosófica. Ela corta o ruído, quebra a ilusão e revela o essencial. Treinar a mente é o primeiro passo da liberdade. Porque o mundo continuará sendo imprevisível, as pessoas continuarão sendo imperfeitas e a vida continuará te testando. Mas, quando a sua mente se torna o seu território, nenhum caos te conquista. A mente é o campo de batalha, mas também é o templo. E é no silêncio desse templo que o verdadeiro poder começa a despertar. Quantas vezes você acreditou que algo era real, simplesmente porque sentiu que era? Você sente medo e acredita que há perigo,
Sente raiva e acredita que foi injustiçado. Sente tristeza e acredita que a vida perdeu o sentido. Mas e se eu te dissesse que sentir algo intensamente não o torna verdade? Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E aqui está uma das maiores armadilhas da mente humana: acreditar que emoção é fato. A emoção é um mensageiro, não um juiz. Ela avisa, mas não decide. Ela aponta algo, mas não define o que isso significa. O problema é que a maioria não sabe ler suas emoções. Trata cada impulso como sentença e acaba reagindo a sensações momentâneas como se fossem verdades eternas. Quando alguém te critica, por exemplo, a emoção dispara: vergonha, raiva, autoproteção. A mente desatenta acredita: sou insuficiente, estão me atacando. Mas o sábio pensa diferente. O que estou sentindo é apenas uma reação. Agora preciso decidir o que ela realmente significa. Essa pausa, esse pequeno intervalo entre o sentir e o agir, é onde nasce a liberdade estoica. Sêneca chamava isso de a distância da alma. A capacidade de observar o que você sente, sem se afogar nisso. A neurociência moderna confirma o que os estoicos já sabiam há 2000 anos. As emoções são respostas químicas temporárias, não verdades absolutas. E quando você acredita que sua emoção é a realidade, você perde o domínio da mente. Mas quando observa a emoção como um fenômeno passageiro, você recupera o controle. O erro fatal é agir no auge da emoção. É discutir com raiva, decidir com medo, desistir com tristeza. É confundir uma tempestade momentânea com o clima permanente. Um estoico não ignora o que sente. Ele escuta com sabedoria. Ele pergunta: o que esta emoção está tentando me ensinar? E só depois escolhe sua resposta. Essa prática simples muda tudo, porque te liberta da escravidão emocional e te ensina a agir com consciência e não com impulso. A emoção é o vento, mas a verdade é o leme que você segura nas mãos. E quando você aprende a diferenciar um do outro, o mundo pode até mudar ao seu redor, mas você continua no controle do seu próprio navio. Há uma frase de Epicteto que, se realmente compreendida, pode transformar toda a sua vida. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Tão simples, e ainda assim, quase ninguém vive de acordo com isso. O caos mental, o estresse, a ansiedade, a raiva, tudo nasce do mesmo erro: tentar controlar o incontrolável. Você tenta controlar o que os outros pensam de você. Tenta controlar o futuro, o passado, o tempo, o acaso. E se frustra, porque essas coisas nunca estiveram nas suas mãos. Sêneca dizia: o homem sofre mais com a imaginação do que com a realidade. E é verdade. A mente descontrolada tenta forçar o mundo a seguir o próprio roteiro. E quando o mundo não obedece, ela colapsa. Mas os estoicos escolheram outro caminho. Eles aprenderam a dividir tudo na vida em duas categorias: o que está sob meu poder, o que não está. Essa divisão simples é uma espada filosófica. Ela corta o caos em duas partes e revela o que realmente importa. Você não pode controlar o que os outros dizem, mas pode controlar o que você responde. Você não pode controlar os resultados, mas pode controlar o esforço. Você não pode controlar o tempo, mas pode controlar o que faz com ele. Percebe a diferença? O sábio não desperdiça energia com o inevitável. Ele a canaliza para o que pode ser transformado. É isso que torna a mente estoica tão poderosa. Ela não luta contra o universo, ela coopera com ele. Quando Marco Aurélio perdeu pessoas queridas, ele escreveu: não é o evento que te fere, mas o julgamento que você faz sobre ele. Ele não negava a dor, mas recusava o papel de vítima. Ele sabia que aceitar o incontrolável não é desistir, é se libertar. No estoicismo, a aceitação não é fraqueza, é sabedoria. É a escolha consciente de focar no que você pode mudar.
e encontrar paz no que não pode. Quer fazer um exercício estoico simples? Pegue uma folha e divida ao meio. De um lado, escreva: depende de mim. Do outro: não depende de mim. E toda vez que se sentir sobrecarregado, lembre-se: a sua serenidade está do lado esquerdo da folha. A vida sempre terá incertezas, perdas e imprevistos, mas quando você entende o que está sob o seu poder, descobre que o caos lá fora nunca será maior que a ordem que existe dentro de você. Todos querem mudar de vida, mas poucos aceitam o preço da autonomia. A maioria vive esperando o momento certo, a oportunidade perfeita, a pessoa ideal, o reconhecimento que nunca vem. E enquanto espera, a vida passa. Mas os estoicos sabiam uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém vai te salvar, nem o governo, nem a família, nem o chefe, nem o destino. Porque o único que pode te libertar é você. Sêneca dizia: enquanto esperas viver, a vida passa. Ou seja, enquanto você espera que alguém te tire do caos, você se afunda nele. O estoicismo não é uma filosofia de conforto. É uma filosofia de responsabilidade. E responsabilidade é a base da liberdade. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Pense nisso. Um homem acorrentado podia ser livre, se sua mente permanecesse inquebrável. Mas alguém cercado de privilégios podia ser escravo, se fosse dominado por desejos, medos e vaidade. Essa é a virada mental que muda tudo. Você só se torna forte quando para de culpar o mundo. Quando entende que ninguém te deve nada, nem justiça, nem carinho, nem reconhecimento. Isso, ao contrário do que parece, não é frieza, é poder, porque quando você assume o comando da própria vida, descobre que não precisa mais esperar permissão para mudar. A partir desse momento, você deixa de ser uma vítima do destino e se torna o autor da sua história. Quer um exercício estoico? Toda vez que sentir vontade de reclamar, pare e pergunte: o que está sob meu controle agora? Respire, observe e haja, sem drama, sem espera, sem desculpas. Essa simples prática te devolve algo que o mundo moderno roubou: a sensação de autossuficiência interior. Ninguém vai te salvar, mas a boa notícia é que você nunca precisou disso. Tudo o que precisa para mudar já está dentro de você. Só falta uma decisão: parar de esperar e começar a agir como o dono da própria mente. Porque quando você entende que a salvação não vem de fora, descobre que a verdadeira força sempre esteve dentro de você. Você acredita que tem autocontrole? Talvez sim, mas deixe-me fazer uma pergunta simples e brutalmente honesta. Quando alguém te provoca, você escolhe sua resposta ou reage no impulso? Quando algo sai do planejado, você se adapta ou perde o chão? Quando o medo aparece, você observa com clareza ou foge sem pensar? Essas perguntas parecem pequenas, mas elas revelam a diferença entre quem governa a mente e quem é governado por ela. Epicteto dizia: ninguém é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. E aqui está o ponto central. A liberdade não está em fazer o que quer, mas em não ser escravo do que sente. O teste estoico começa nos detalhes. Naquele comentário que te irrita, no atraso que te frustra, na ofensa que te tira do eixo. A cada reação automática, você entrega um pedaço do seu poder e aos poucos percebe: não são as pessoas que te dominam, são suas próprias emoções mal treinadas. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio é silencioso. Não é o controle rígido do corpo, mas o governo tranquilo da mente. Um estoico moderno pratica o que chamo de os 3 segundos da sabedoria. Quando algo o irritar, pare, respire. Observe o que está acontecendo dentro de você antes de agir. Esses 3 segundos parecem nada, mas são o espaço onde você deixa de ser uma marionete das circunstâncias e se torna o autor da própria resposta. Sêneca dizia:
Apressa-te devagar. Ou seja, haja com intensidade, mas sem perder o controle. A mente treinada não é fria, é lúcida. Ela sente tudo, mas não se entrega a nada. Quer saber se você está no caminho estoico? Observe o que ainda te domina. A opinião dos outros, o medo de errar, a necessidade de provar algo. O sábio continua sentindo tudo isso, mas não deixa que nada disso decida por ele. Dominar a si mesmo é o maior dos poderes, porque quem governa a própria mente já conquistou o império mais difícil de todos, a própria alma. Você já percebeu quanto da sua energia é gasta com coisas que não importam? A opinião dos outros, pequenas injustiças, discussões inúteis, e ao final do dia você se sente drenado, não por grandes tragédias, mas por pequenas distrações emocionais. Os estoicos tinham uma palavra para isso, a diafora, ou seja, as coisas indiferentes. Sêneca explicava que o segredo de uma mente equilibrada não é sentir menos, mas saber o que merece sua atenção. O problema é que a maioria vive no modo reativo, se importando com tudo, tentando resolver tudo, tentando agradar todos. Mas a sabedoria estoica começa com uma escolha simples. Eu não preciso me importar com tudo. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. O sábio concentra-se apenas nas que dependem. Essa é a chave. Treinar a indiferença seletiva significa economizar energia mental, protegendo sua mente como um templo. Quer praticar? Use este exercício diário. Ao enfrentar algo que te irrita, pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, haja com calma e clareza. Se não, solte. Deixe o vento levar o que não te pertence. Essa prática é libertadora. Ela transforma seu mundo interno, porque faz você parar de lutar contra o que não pode mudar. Marco Aurélio, o imperador que governou um império em meio a guerras e traições, repetia para si mesmo todas as manhãs: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, mas nada disso poderá me ferir se eu não permitir. Essa é a essência da indiferença seletiva. Não é apatia, é poder emocional. É escolher onde colocar o foco. É entender que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de sabedoria. Porque quem se importa apenas com o que pode controlar se torna inabalável. Treine sua indiferença todos os dias. Observe o que te irrita e pergunte: isso realmente merece minha paz? Se a resposta for não, então sorria, respire e siga em frente com serenidade. A palavra disciplina assusta muita gente. Parece dura, parece fria. Mas para os estoicos, a disciplina era sinônimo de liberdade. Paradoxal, não é? Como algo que impõe limites pode te libertar. Marco Aurélio respondia com ações, não apenas palavras. Mesmo sendo imperador, com todo o poder ao seu alcance, ele vivia com simplicidade, acordava cedo, meditava sobre a morte e praticava o controle de seus impulsos. Ele sabia que o maior inimigo da liberdade é a mente indisciplinada. Uma mente sem disciplina é como um cavalo selvagem, forte, mas cega. Corre em círculos, esgota-se e acaba sempre no mesmo lugar. Já a mente treinada é como um cavalo guiado por um cavaleiro sábio. Direciona sua força, avança com propósito e chega longe. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E Sêneca completava: a liberdade verdadeira é o domínio sobre os desejos. O estoicismo nos ensina que a disciplina não é castigo, mas proteção. É o escudo contra a procrastinação. É o filtro contra os impulsos destrutivos. É o caminho que transforma potencial em poder. Quer sentir o sabor da verdadeira liberdade? Comece dominando pequenas coisas, a hora que você acorda, o que você come, o tempo que gasta nas redes, o que permite entrar na sua mente. Cada ato de disciplina é um voto de respeito por si mesmo. É a prova de que você não é mais escravo de impulsos.
E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. A autoconfiança cresce, a clareza surge e o mundo começa a te respeitar. Porque você transmite algo raro hoje em dia: autodomínio. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem pode se tornar. E quanto mais você a pratica, mais sente algo extraordinário: a leveza da liberdade interior. A mente indisciplinada é um campo de batalha. A mente treinada é um templo. A escolha está em suas mãos: ser prisioneiro dos próprios desejos ou mestre da própria vida. A mente estoica é como um oceano em calma. As ondas batem, os ventos sopram, mas nada abala a profundidade das águas. E é exatamente isso que você construiu ao longo deste vídeo: um oceano interior. Você aprendeu que confiança não nasce do acaso, mas da clareza sobre o que depende de você. Aprendeu que a verdadeira força não está em parecer invencível, mas em se conhecer profundamente. Percebeu que ninguém virá te salvar e que essa é a notícia mais libertadora que existe. Entendeu que o controle não é repressão, mas consciência, e que a disciplina, quando bem direcionada, é o portal da verdadeira liberdade. Tudo começa na mente, e a mente, quando governada com sabedoria, transforma completamente a vida. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Então, se quer revolucionar sua vida, comece pelo lugar onde tudo nasce: sua mente. Treine-a, observe-a, domine-a, e o mundo, inevitavelmente, passará a te respeitar. A mente estoica não foge da tempestade. Ela aprende a dançar sob a chuva, e é aí que a liberdade começa. Se esse vídeo fez você refletir, deixe um comentário com a frase: eu escolho dominar minha mente. Isso mostrará que você está comprometido com a sua própria evolução. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa despertar a força que carrega dentro de si. Lembre-se, você não controla o mundo, mas pode controlar como reage a ele. E esse é o verdadeiro poder de uma mente estoica.